Muito bem, e agora chamo ao palco Sara Vidal, segunda candidata à Câmara Municipal da Nazaré. Muito bom dia, realmente é muito bom ver aqui esta casa tão bem composta, nesta casa que é emblemática, não só para o Valado, mas para o nosso concelho. E é com muito orgulho e sentido de responsabilidade que uma vez mais integro as listas da CDU, neste caso para a lista à Câmara Municipal da Nazaré, e que hoje me dirijo a vós. Eu bem tentei escapar-me, mas não me deixaram. E estamos aqui, mas fundamentalmente estamos aqui porque acreditamos que estamos realmente do lado certo, do lado da população de todo o concelho, defendendo mais qualidade de vida, mais justiça social, mais investimento cultural e ambiental, mais respeito pelas pessoas e pelo nosso território. Este momento em que estamos aqui a partilhar as nossas propostas é também o momento em que reafirmamos os nossos valores: transparência, seriedade, proximidade e compromisso com as populações. O programa que vos apresentamos não é feito de improviso nem de promessas vãs. É fruto de trabalho coletivo, de reflexão e de uma prática que distingue a CDU: ouvir a população, dar voz às suas preocupações e transformar essas preocupações em propostas concretas e lutar pela sua efetivação, a sua realização. Ao longo dos anos, a CDU, nos diferentes órgãos autárquicos em que teve representação, distinguiu-se sempre por não se limitar a apontar problemas, mas sim por apresentar soluções. Propostas concretas, fundamentadas, muitas vezes aprovadas, outras rejeitadas, mas que todas elas traduzem o trabalho sério de quem olha para o futuro da Nazaré com responsabilidade. E hoje quero falar-vos de 3 áreas centrais para o nosso futuro, antecipando um pouco o que será a intervenção do João, mas focar concretamente em 3 áreas: turismo, cultura e ambiente. Relativamente ao turismo, a Nazaré é conhecida em todo o mundo: as ondas gigantes, a praia, o folclore, a identidade marítima e a hospitalidade da nossa gente. Tudo isto que foi promovido até à exaustão pelo Executivo, pelo último Executivo PS e não só, faz parte da imagem que projetamos além fronteiras, mas essa visibilidade traz riscos. E o maior risco que enfrentamos é o de termos um turismo descontrolado e massificado, que sacrifica a sustentabilidade, que não respeita os ritmos da nossa comunidade, que esgota os nossos recursos e que deixa mais problemas do que soluções. E é aqui que a CDU se diferencia. Sempre criticámos a dependência económica do concelho face ao setor do turismo, em detrimento do setor primário, por exemplo. A pandemia pôs em evidência clara esta nossa preocupação com a depressão da economia local sem o turismo. É urgente e imperativo um turismo equilibrado, sustentável e amigo dos nossos territórios, promovendo a descentralização por todas as freguesias do concelho, e para isso é preciso planeamento. Por isso defendemos a implementação da Carta Estratégica para o Turismo da Nazaré, que é um instrumento fundamental para definir o que queremos ser, como queremos crescer e de que forma queremos proteger o que temos de mais valioso. Esta estratégia será construída em diálogo permanente com os operadores turísticos e as suas organizações, para que o planeamento seja participado, realista e execuível. Por outro lado, queremos potenciar o turismo de natureza, turismo rural, turismo cultural e científico, que valorize o nosso pinhal, a nossa biodiversidade e os lugares que muitas vezes ficam esquecidos: Valado dos Frades, Famalicão, Serra da Pescaria, Raposos, Fanhais. Queremos também reforçar a ligação entre o turismo e a cultura local, com a dinamização de iniciativas ligadas à gastronomia local, ao artesanato, às tradições populares e ao nosso folclore, em parceria com as coletividades e o movimento associativo, numa programação a estender-se ao longo de todo o ano. O futuro do turismo não pode ser apenas números, tem de ser de qualidade, sustentabilidade e equilíbrio. Relativamente à cultura, penso que é mais do que sabido e reconhecido de que a cultura é um pilar fundamental na identidade da CDU, e sempre defendemos que a cultura é um direito de e para todos e não apenas de alguns. Sempre dissemos que investir na cultura é investir nas pessoas, na coesão social e na forma como a nossa sociedade se organiza e vive. É de salientar que no último mandato a CDU apresentou propostas concretas: as bolsas municipais para a criação artística e literária,
a classificação do Promontório da Nazaré como património natural e cultural e a exigência da reabertura do Museu Dr. Joaquim Manso, que ainda estamos à espera que abra portas. São exemplos que mostram o nosso empenho em não deixar a cultura para segundo plano. Mas queremos ir mais longe e acreditamos que só com uma governação CDU é que a cultura será uma realidade efetiva no nosso concelho e que não se fique apenas à borda d'água, ali à beirinha da marginal. Por isso apresentamos medidas concretas e de fácil execução. Criar uma rota municipal da cultura, dinamizando todos os espaços culturais do concelho, pensando numa programação integrada. Avançar com uma agenda cultural anual que descentralize eventos por todas as freguesias e que reforce substancialmente o investimento público. Concretizar a incubadora cultural da Nazaré, um polo multifuncional ao serviço do movimento associativo, com escola de música, salas de ensaio, espaço de artes plásticas e loja cultural. Apostar em novas iniciativas culturais de dimensão nacional, como a Bienal de Arte Pública da Nazaré, o Prémio Municipal de Fotografia e um Festival Nacional de Literatura Infanto-Juvenil. Avançar para a criação do Museu Marítimo da Nazaré, com um polo no Porto dedicado ao mar, à pesca e à construção naval. Valorizar e requalificar o Centro Cultural da Nazaré, conferindo-lhe o estatuto de Galeria Municipal. Candidatar o nosso cineteatro à rede de teatros e cineteatros portugueses, garantindo programação regular e sendo um instrumento de apoio financeiro. Queremos também devolver o Parque da Pedralva ao uso público, transformando-o no Parque Municipal das Artes, do Conhecimento e da Observação da Natureza e que seja um espaço para as famílias, para a cultura ao ar livre e para a ligação entre a arte e o ambiente. E porque a criação de públicos é fundamental, as novas gerações e o público escolar têm de ter particular atenção e é por isso que queremos implementar o serviço de mediação cultural a todo o concelho, com a dinamização de atividades especificamente dirigidas ao público infantil, juvenil e familiar, em estreita articulação e colaboração com o agrupamento de escolas da Nazaré, as IPSS locais e as coletividades culturais. Estas são apenas algumas medidas que queremos executar o mais rapidamente possível, quando formos governação, e temos mais ideias inscritas no nosso programa eleitoral, mas como se pode facilmente constatar, para a CDU, a cultura não é acessório ou mero entretenimento de verão, mas sim é motor de desenvolvimento e de qualidade de vida. As pessoas não são apenas números de mercado, nem números de estatística, e por isso é fundamental o investimento público na cultura como um direito consagrado na nossa Constituição. Passando para o ambiente e a sustentabilidade, vivemos tempos em que a questão ambiental é decisiva e é urgente tomar medidas relativamente às questões climáticas. A natureza enfrenta desafios sérios: a pressão urbanística, o envelhecimento da rede de saneamento, o desperdício de água, a necessidade de preservar praias e encostas, a gestão dos espaços verdes. A forma como vamos responder a estes desafios é o que vai definir a Nazaré, o Concelho da Nazaré, no futuro. A CDU defende uma política ambiental assente em 3 pilares. Primeiro, planeamento e ordenamento do território. Não podemos continuar com um plano diretor municipal eternamente adiado. É urgente rever e atualizar os instrumentos de planeamento, garantindo o desenvolvimento sustentável e não cedendo à especulação. Defendemos também a reabilitação urbana orientada para a qualidade de vida, com mais espaços verdes, mais acessos pedonais e cicláveis e mais ordenamento do espaço público. Segundo ponto, defesa do património natural. Propomos a reversão integral da privatização do Parque da Pedralva, a sua recuperação e transformação em espaço público de excelência. Propomos a requalificação das zonas pedonais, a valorização do caminho real, a limpeza regular dos areais e encostas, a classificação plena do Promontório da Nazaré, medida esta que foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal e que até o momento não foi concretizada por haver várias forças de bloqueio. Portanto, é uma prioridade para a CDU retomar esta medida que já foi aprovada por unanimidade, reitero. Todas estas são medidas concretas que mostram que o património natural não pode ser negligenciado. Terceiro ponto, energia e sustentabilidade. Comprometemos-nos a combater os mais de 30% de desperdício de água na rede pública, aproveitando fundos comunitários para renovar toda a rede de distribuição. Vamos candidatar também a fundos europeus a renovação da rede de saneamento básico,
Propomos alargar a iluminação LED a todo o concelho, implementar soluções de Smart City, promover o uso de energias renováveis e incentivar os munícipes a participarem ativamente nesta transição. E porque falar de ambiente também é falar do bem-estar animal, propomos o reforço do canil e do gatil municipal, um incentivo à adoção responsável, a esterilização de animais errantes e mais apoio técnico e financeiro ao GRUVA, que de forma voluntária já fazem um trabalho notável nesta área. Companheiros, camaradas, amigos, turismo, cultura e ambiente são áreas estruturantes para o presente e para o futuro da Nazaré. Áreas em que a CDU tem propostas sérias, consistentes e transformadoras. Áreas onde já apresentámos soluções no passado e onde queremos agora concretizar mais e melhor. A Nazaré precisa de uma governação que não se deixe levar por interesses imediatos, nem pessoais, que não faça da política espetáculo e que não use o concelho como palco para promessas fáceis. Precisa, sim, de uma governação que planeie, que respeite e que valorize a nossa população e o nosso território. É isto o que a CDU propõe e, mais do que propor, garante. É isso que vos convidamos a todos a construir connosco, um concelho com turismo sustentável, com cultura viva e acessível, com um ambiente protegido e um futuro garantido. Uma Nazaré que respeita as pessoas, as comunidades e o território, porque estamos do lado certo. Muito obrigada.